nos dias de hoje, em Brasília, algo paira no ar, não é? De tão atual, mesmo tendo passado quase 9 anos, não é? No próximo mês de janeiro. Não é? E não é só o escândalo do Banco Master, não é? E dos seus ilustres protagonistas. Não é? Hoje nós vamos falar do quê? De como o Brasil é o país das coincidências meteorológicas. Não é? Voltemos a 19 de janeiro de 2017. Um avião que decola de São Paulo para Paraty. Né? Tinha 5 pessoas a bordo, incluindo o homem que segurava a granada sem pino. Né? A granada sem pino que era segura nesse momento pelo ministro do STF, Teori Zavascki. Né? Granada sem pino, não. Ele segurava os fins do mundo. Faltavam 72 horas para ele abrir um pico. 77 motores e tal. Quase 900 depoimentos que iam mandar metade de Brasília pro fundo do mar. E olha só, foi exatamente onde o avião parou. Mas calma, né? Mas calma. A perícia ela diz que foi do tempo. Foi uma ação do tempo, da meteorologia. O piloto era um piloto experiente, com mais de 30 anos de experiência, com mais de 7.500 horas de voo, e resolveu... A família dele era até de Maringá. Ele resolveu que era uma ótima ideia pousar com visibilidade de 70% abaixo do mínimo legal. Porquê? Porque o cara tinha know-how, o cara tinha experiência, o cara sabia o que estava fazendo, não é? Eu acho que enganaram. O cara pousou 33 vezes naquele aeroporto no ano anterior, mas conhecia a rota com uma palma da mão. Mas naquele dia ele simplesmente esqueceu como se pilota. Ou será que ele recebeu uma ordem? Pousou, não volta? A perícia nunca perguntou isso. Mas só que tem um detalhe, cara. Ele se matou junto. Faltou isso, né? E os 10 erros. Se a gente for começar a contabilizar os 10 erros, vamos falar da tal fumaça, não é? O barqueiro que viu a fumaça saindo da asa esquerda, antes da queda. E sabes onde é que isso foi parar no laudo final? No lixo. Obviamente, né? No lixo. Porque quem vai acreditar num cabrinho que tá lá? Vai lá. Vai lá. Que fumaça? Pra perícia oficial, fumaça é delírio do pescador. Ele não viu nada, né? Tava bêbado, né? Tava bêbado. Tomando marquinho básico. O engraçado é que o laudo diz que não houve fogo. Mas ignora quem viu o avião virando o quê? Fumaça. Antes de beijar a água. E aí fica esquisito, cara, por causa do seguinte, tá? Como não levar a sério? Cara, e a mulher do vidro, por exemplo? Isso é o que tirou o sono a muita gente, não é? Testemunhas dizem que ouviram uma voz feminina gritando: pelo amor de Deus, me tirem daqui. Alguém que fica batendo no vidro por largos e largos minutos enquanto a água subia, imagina só o pânico dessa pessoa. Imagina que ninguém fez nada e a perícia, meu. A perícia nessas horas, né? Morreu todo mundo no impacto. Foi logo. Foi a declaração. Tem que entender o seguinte: é o fantasma que estava batendo na janela. Ele, né? Você grita por uma hora depois de morto. Entendeu? Então ignora os banqueiros, né? Os barqueiros ali, parece que ninguém ouviu ninguém, os bombeiros. Né? A guia daquelas mulheres não existe no papel oficial. Porque, lógico, era o fantasma que estava fazendo isso aí, né? E se a gente for mais profundo ainda, e se falarmos dos dados técnicos, né? que é o que essa gente finge que analisa, né? 16 dias antes da queda, a ficha técnica desse avião específico foi acessada quase 2.000 vezes. Ou seja, isso é quase 4 vezes mais do que todas as visualizações anteriores somadas. Não é estranho um avião ser acessado, essa ficha técnica, quase 2.000 vezes? Pá? Deixa eu adivinhar.
curiosidade mórbida de alguém. Aliás, Mas antes, alguém está me falando de poder do que quer. Tem uma intensidade de quem quer aprender a desligar as coisas remotamente. Lá já voltamos na guerra eletrônica. okay, o tal do spoofing do GPS, né? A perícia disse, não vimos nada. Logo, não existiu. Não, mas e o piloto, pá? O piloto, o que é que acontece? Não existe exame toxicológico, porque não fizeram. Num caso de Estado, onde morre Relator da Lava Jato. e não só, um ministro importantíssimo do STF, tu não checas o que é que o piloto estava consumindo ou deixou de consumir, se era amadorismo, se era um projeto. É projeto. É o grande acordo nacional. Bota uma coisa na cabeça. O Supremo, lembra do comércio do carne branco? Um cara fechado, burocrático, não tem como chegar nele. Isso era o que ele dizia do Teori, né? Se não dá para chegar no homem, como poderiam abordá-lo? E tem mais uma coisa, a família do piloto aqui em Maringá contesta que ele foi drogado. Mas a coincidência não para na água de Paraty, né? 4 meses depois, o delegado que investigava a situação, a ocorrência, o Adriano António Soares, o cara que abriu o inquérito sobre a morte do Teori, é assassinado em Florianópolis. Imagina só, o cara que abre a investigação, o cara logo a seguir morre. E aonde? Uma briga de bar. Numa briga de bar, né? 2 delegados da PF morrem numa casa noturna por causa do vendedor de cachorro quente. Por acaso o cara estava armado, o cara. Agora todo vendedor de cachorro tem arma, né? Matou o cara que foi o primeiro testemunho de Paraty. E como é que o cara tinha tamanha precisão de matar logo o cara que abriu a investigação, né? Ninguém conectou os pontos nessa altura. O caso foi para Brasília e foi arquivado em 2 anos. Acidente com autoridade. E acidentes com autoridades levam mais de 10 anos para investigar. Mas nesse caso foi o quê? Vapo, né? Isso me leva à mesma história do tal Gadelli. E olha quem herdou o trono. A vaga do Teori foi para quem? Para ele. Para o próprio. Né? O próprio que ocupou a vaga. Né? Exato. Né? E o cortejo dos delatados do velório do Teori já sabia. O jogo tinha virado e a sangria estava estancada. Vai lá. E aí já não era preciso aceder ao homem. Já podiam resolver as situações que tinham pendentes. E é fascinante, né? O Teori estava prestes a homologar as delações que iriam implodir mais de 150 políticos de todos os partidos. Todo mundo estava dentro da panela. Ele morre, o processo atrasa meses, quem ocupa o lugar não faz nada, o relator mudou, a Lava Jato começa a ser desmontada, tijolo por tijolo, até o dia de hoje. Né? E você ainda acha que é a teoria da conspiração? É prática da conspiração. O establishment não mata por ódio, mata por logística. Se a verdade estivesse no fundo do mar, eles teriam mandado mergulhadores. Sim. Mas eles mandaram arquivadores. Sim, os tais que engavetam. Né? Os tais que engavetam e não desengavetam. Né? Se a gente for ver as declarações do filho do Teori, o Francisco, uns meses antes ele avisou no Facebook. Né? Ele dizia, se algo acontecer com a minha família, porque eles já sabiam do perigo, né? Vocês já sabem onde procurar. E ele sabia, eles tinham noção, não é? O pai sabia também. Até o piloto devia saber que aquele voo era um bilhete só de ida. Porque era um voo que era um voo bastante preocupante no seu desfecho, não é? Mas no final, a impunidade do Brasil começa quando a perícia decide o que ignorar. Então eles ignoram a fumaça, a sobrevivência, que acabou por morrer, não é? o acesso aos dados
E os delegados mortos, cara. É o crime perfeito. Porque o Estado é o assassino, é o juiz ao mesmo tempo. Mas isso é normal, né? Isso começou a ser um modus operandi para todos os processos, né? Pois é, meus caros, a morte do ministro Teori Zavascki nunca foi explicada e parece que foi forçada a ser aceita, não é? E quem pergunta demais acaba como aqueles caras que acabaram na briga do bar, não é? Acaba como um presunto, não é? Não tem grana para voar de avião ou cai de avião, tempo ruim. Mas não vamos parar de perguntar. Eles querem que você esqueça esses 10 erros que você acha. É tudo coincidência? Se você também sente que esse roteiro desde 2017 foi escrito por roteiristas do Brasil, né? E não pelo destino, então você precisa se inscrever agora. Porquê? Porque nós estamos divulgando assuntos que mexem muito com a nossa República. Não deixe esse vídeo ser arquivado pelo algoritmo com as provas do Teori Fora. E aí, curta, compartilha, comenta. Quem clicou na ficha do avião? Aquelas quase 2.000 interações ou acessos. O porquê, não é? Faz esse vídeo viralizar antes que a nossa conexão caia misteriosamente. Exatamente. E, como sempre, nos vemos no próximo episódio, se a nossa visibilidade permitir, não é? Porque estaremos aqui prontos para falar de mais um tema complicado. Valeu! E cuidado com os voos visuais. E, para fechar, senta o vídeo no like.